Olá, boa noite todo mundo, bem-vindos ao Vamos Falar, que é esse programa de bate-papo interativo onde se fala de tudo para ampliar o nosso conhecimento geral. Sejam bem-vindos hoje, dia 19 de junho de 2024, 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu sou Adriano Fernandes e crio conteúdo digital em forma de lives aqui no Instagram e também no YouTube, onde eu bato papo com os mais incríveis profissionais sobre os mais diversos temas para levar até você o máximo de informação para principalmente conectar pessoas e ampliar, como eu já disse, o nosso conhecimento geral. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Ao Vivo. Eu que estou passando aqui agora na sua timeline, olha, não é linha do trem, mas olha, escuta. E sabe que hoje nós vamos ter um bate-papo que pode ser interessante para você, que pode te despertar ou te criar algum interesse a respeito do tema sobre o qual nós vamos falar. Você que está me assistindo agora no gravado, meu muito obrigado, espero que você fique também até o final. E você que está me assistindo aqui no gravado também no YouTube, essa live foi feita originalmente lá no Instagram e eu também estou aqui com vocês para levar esse bate-papo para a gente poder levar, ampliar essas possibilidades de comunicação que a internet nos proporciona. Então sejam todos muito bem-vindos, obrigado. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, mais uma vez eu digo seja bem-vindo. E se você já está comigo já há algum tempo, meu muito obrigado pela parceria de sempre, né? E não sendo diferente, hoje a gente vai trazer mais um bate-papo interessante, mais algum bate-papo curioso, de repente de um assunto que a gente ouve falar, mas a gente nunca se aprofunda nele, porque coloca ele numa certa distância, numa plataforma onde a gente não acessa muito. E por que não saber? E por que não aprender? E por que não entender a respeito do nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é o yoga. E eu trago aqui uma professora de yoga já de algum tempo, mas daqui a pouquinho ela já chegou, inclusive, aqui. Eu já vou chamá-la para que ela possa estar conosco e para que a gente possa, os seguidores delas possam ser notificados de que ela está online para a gente começar o nosso bate-papo. Ela já me mandou aqui, foi ela que me mandou. O Instagram vai colaborar na questão da divisão de tela, porque é alguma coisa... Ah, conseguimos! Yes! Deu certo, Coisa yes! boa. Yes! Tá. Tudo bom, Yes! Jaque? Tudo bem, você está me ouvindo bem? Deixa eu aumentar Tá? meu volume que eu pulei para as paredes. Eu estava falando, eu estava abaixo, agora que eu vi. A gente começa, põe o volume no nível bom. Começa e ele abaixa de novo, né? Fala a verdade, né? Mas, antes de tudo, Jaque, seja bem-vindo ao Vamos Falar. Obrigado por você ter aceitado esse convite, esse bate-papo. Para a gente poder falar um pouco, apresentar um pouco mais o yoga para as pessoas. E assim, como eu fiz uma chamada, eu sou gourmetizado em yoga, eu não conheço muita coisa. Então você me corrija, por favor, porque juntos a gente vai aprendendo. Você me corrija também as nomenclaturas, porque são nomes hindus, né, basicamente, né? Isso. Aliás, eu achava os nomes hindus lindíssimos. Isso. Eu trabalhei com alguns hindus assim que eles tinham nomes incríveis, né, quando a gente falava. Mas, então, fico feliz de você ter aceitado esse bate-papo, que, como eu sempre falo aqui, é uma maneira da gente ampliar o conhecimento das pessoas. E, como eu bem disse, de repente a gente ouve falar tanto em yoga, que não sei quem pratica yoga, que não sei quem faz... Mas você nunca vai lá ver o que é o yoga. Acha que yoga é aquela coisa do meio do mato, de meditação, com incenso ligado, as pessoas flutuando, né? Curiosamente, eu estou sentado em posição de lótus aqui agora, brincadeira. É a maneira como eu faço live, porque você fica com a coluna ereta, é a melhor maneira, né? É uma coisa que ajuda. Eu já quero agradecer de imediato aos seus seguidores que estão chegando aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Lembrando que nosso bate-papo aqui é um bate-papo interativo, então faça a sua pergunta. Eu vou sempre olhar aqui no meu monitor para poder ler a sua pergunta. Isso, legal. E eu coloco ela no decorrer da nossa conversa. Mas eu falo então, gente, com a Jaque Borges, que começou o yoga de maneira muito modesta, e ela já é professora de Hatha Yoga há 25 anos, fundadora da IAI, né, IAY,
Escola de Aprofundamento no Yoga, lá de Isso, Piracicaba. É isso, isso mesmo? isso. Me conta, o que te levou para o yoga? Como é que você se conectou com essa prática? É, eu tive um primeiro contato com yoga muito menina, eu tinha uns, acho que 16 anos, 17, eu fazia jazz numa escola de balé, e nessa Certo. escola, isso é muito tempo atrás, tinha aulas de yoga. E eu fui fazer por curiosidade, não tinha a menor noção do que era, fui fazer por curiosidade, eu gostei muito, fiz algumas aulas, mas naquela época eu gostava mesmo era de dançar, eu estava curtindo muito jazz, eu curtia dançar. Então eu fiz só algumas aulas só. Depois de um tempo, eu precisei buscar alguma coisa para me reencontrar por orientação de um médico, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi a sensação que eu tive naquelas aulas. Falei, gente, aquilo foi tão gostoso para mim, eu vou fazer yoga de novo. E aí eu fui. Então eu voltei para o yoga, vamos dizer assim, meio que do mesmo jeito que todo mundo faz. Né? Todo mundo vai em busca de algum benefício, alguma melhora. Em geral, às vezes até as pessoas, infelizmente, né, elas vêm para o yoga, como foi o meu caso, em busca de alguma cura, de um reencontro, um reequilíbrio, algo assim. Então, o meu contato com o yoga foi meio que assim, só que aquilo foi sendo tão bom, tão transformador, aquilo foi fazendo tanto bem para mim. É, eu confesso, assim, eu também sou uma pessoa desde muito jovem, muito menina, muito buscadora. Eu sempre quis entender a natureza transcendente do homem, por que nós estamos aqui, por que a gente sofre. Não tem nada mais para a gente fazer, será? Será que é mesmo só acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir? Será que não tem mais nada, né? É só pagar E o yoga. boleto, né? Isso, esqueci os boletos. Você tá Para bem, fazer. hein? Esqueceu de boleto, você tá bem. Isso. Quem dera, né? Quem dera. Então foi meio isso, querido. Foi mais. E ó, ela tá no slow motion, mas a gente já já recupera isso. É, Coisas do ao vivo. deu uma travadinha para mim aqui também, mas está voltando. Sim, normal, já voltou. Já. Acontece. Só acontece em É. programa ao vivo. Exatamente. É. Então foi isso. Eu diria assim que eu me reconectei com o yoga em busca algo que fosse bom para mim, num momento em que eu não estava muito bem, emocionalmente, psicologicamente, Mas e, e a partir espiritualmente, do. porque o yoga tem uma conexão muito profunda com a questão espiritual, Tem, né? sim. Você também estava em desalinho com essa questão que te fez reconectar com o yoga, ou não foram outros fatores? A gente nem vai entrar no mérito deles, mas foram outros fatores. Sabe, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que é muito difícil a gente afirmar que estando emocionalmente em desarmonia, fisicamente em desarmonia, você está espiritualmente bem. Sim. Acho que é algo, né, completamente inviável. Então, é evidente que eu também, espiritualmente, não estava legal, eu não estava no meu. Eu, eu, eu gosto muito de, sempre falei isso também para os meus filhos, eu gosto muito de repetir. Procure sempre oferecer o seu melhor. E o seu melhor não vem do corpo e nem vem da mente. O melhor que a gente pode vem do espírito. Mas se eu não estou com a mente bem, e se eu não estou com o corpo bem, como esse corpo e essa mente podem refletir o meu espírito? Não podem. Então, é evidente que naquele momento eu estava, em todos os sentidos, eu estava muito sugada por uma determinada situação, e, e o médico falou, você tem que procurar alguma coisa que você goste de fazer. Eu falei, bom, eu gostei daquele negócio do yoga, eu vou voltar. E foi assim que eu retomei. E quando eu conto essa história, eu também costumo dizer que é como se tivesse sido assim, acho que algum espírito, algum anjo, alguma personagem aqui falou para mim, vai no yoga, porque eu não fiz tantas aulas assim, não foi uma coisa, sabe, assim, de falar que, ai, fiz 3 anos. Não, eu fiz acho que 5, 6 aulas só, né? Não foi um negócio assim. Então, eu sempre brinco dizendo que acho que eu tive um insight enviado por alguém que me dissesse,
vai lá para o yoga nesse momento que você vai se encontrar. Então, foi meio que assim. E aí foi uma paixão avassaladora à segunda vista. Arrebatadora. Arrebatadora. Ai, ai. Normal. Eu coloquei aqui também no dados e deixei dados e o Wi-Fi aqui para ver se a gente. Isso, para a gente Se a não. vai, Isso. né? Mas vai craquelar em função do horário, porque o horário é bastante, o É um tráfego horário de de lives é muito pico. grande. É, Tem acontecido, sim, algumas intermitências no Instagram, eu sei que eles estão correndo atrás, algumas pessoas têm falado disso. Eu acredito até em tudo. A gente está sendo bombardeado por tempestades solares sim, aí toda sim. semana. Eu acredito É. que isso também tem algum tipo de Não tenho influência dúvida. na, É. na transmissão de dados. Não é final do mundo, não, tá, gente? É apenas Não, é uma só. condição real que está acontecendo, né? Quem não está ligado com isso Mas não você percebe. não Então, está acha? vendo? Você não acha Ah, maravilhoso a gente poder perceber tudo isso acontecendo? eu acho, sabe Porque por quê, até há Jaque? pouco tempo atrás a gente não sabia que isso acontecia. E estava acontecendo. Assim, até falei hoje uma frase para uma colega minha, porque eu moro em Lorena, né, que é uma cidade bem menor do que Piracicaba, que eu só conheço de passagem, né, e conheço o Rio, que eu passei por cima dele, o famoso Rio de Piracicaba, das músicas sertanejas, Isso, isso. e ela falando alguma coisa para mim, eu falei assim, Lorena só não é parada porque o mundo gira. Ela, de onde você tirou essa frase? Isso é coisa assim, quando eu me mudei para Lorena, algumas décadas atrás, eu lembro que caminhando na cidade, foi a primeira pichação que eu vi na cidade, foi exatamente essa. Lorena só não é parada porque o mundo gira. Aí eu parei para pensar, mas de fato o mundo gira. A gente está girando, a gente está Exato. a 1.600 Isso, quilômetros agora no espaço. Como exato. você bem disse, você foi representado aqui, né? E que as coisas estão acontecendo, a gente está Isso, mirando no espaço, o Sol está lá do outro lado pegando fogo, está explodindo. O planeta Terra é um ser vivo, que a gente precisa isso. entendê-lo como tal. E nós que ocupamos a casquinha desse planeta, a gente foi criando situações, a gente foi criando as coisas ao longo da história, e entre uma delas, criada milênios atrás, o yoga, que é uma prática que envolve o corpo e mente de forma integrada, utilizando técnicas de postura, respiração e meditação. Ou seja, Isso. numa época onde não existia internet, não existia luz elétrica, onde a conexão, o entendimento do homem enquanto parte daquele ambiente todo e com aquilo que ele via no céu, não era desconectada como é hoje. A gente vive a era da conexão, mas a gente está desconectado. Naquela Isso. época eles não tinham conexão, eles estavam extremamente conectados. E eu acredito que tenha partido daí o rechamado, que te trouxe, Isso. graças a Deus, para o yoga. Dentro dessa construção muito básica que eu disse aqui agora, a respeito dessas interligações, hoje, depois desses 25 anos que você é professor e tudo mais, isso te responde sempre o que vem em cada resposta, em cada ciclo completado, que te faz ter certeza que, poxa, eu fiz a coisa certa, é isso que eu quero, a minha conexão está aí, o meu entendimento está aí. Como é que é esse mecanismo? Ah, bom, acho que desde o começo, para falar bem a verdade, desde o começo, eu nunca tive muita dúvida. Eu sempre soube a minha vida inteira que eu queria ser professora. Na verdade, não é que eu queria, eu tenho dom, eu tenho habilidade para ensinar. Eu sei me comunicar bem, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de transmitir conhecimento, então eu sempre tive essa facilidade. Quando eu conheci o yoga e essa paixão, como você falou, avassaladora, tomou conta de mim, eu comecei a estudar muito. E ao estudar, sozinha, pegando livros nas bibliotecas, livros de professores, ao estudar sozinha, eu fui me encantando com a profundidade do yoga. E aí eu decidi, bom, eu preciso estudar mais a fundo. Mas só que isso demorou um pouco, porque naquele momento exato eu não tinha condições, não estava podendo pagar, e as escolas que eu tinha à minha disposição, eu não tinha gostado.
Aí continuei procurando um pouquinho, achei uma escola em São Paulo, para onde eu fui estudar, e só que nesse meio tempo, enquanto eu estava lendo os livros, eu comecei a dar aulas de yoga para clientes de massagem. Eu trabalhava como massoterapeuta e as minhas pacientes voltavam sempre estrupiadas, né? Eu falava, gente, não dá, assim não dá. Você vem num dia, faz a massagem, na semana seguinte você volta toda destruída de novo, não dá. Você vai ter que mudar alguma coisa. E eu comecei a ensinar yoga para elas, no chão, num tapetinho, e elas começaram, não, você tem que dar aula pra gente. Mas eu não posso, eu não sou professora. Não, mas o que você está ensinando tá bom e tal. Então eu reuni algumas mulheres e comecei a ensinar. Legal. Nesse momento, sem brincadeira, né? Nesse momento, foi como se eu tivesse assim, sido puxada no tempo, sabe? E eu falei, gente, como que eu sei fazer isso? Eu sei fazer, eu sei, né? Intuitivo mesmo, né? Intuitivo, foi intuitivo mesmo. Claro, eu já tinha lido, eu já estava praticando, né? Assim, a minha prática pessoal e o estudo despertaram esse conhecimento que provavelmente eu já tinha em mim, né? Então, dar aula foi muito intuitivo. Então, esse processo sempre foi assim muito, muito responsivo para mim. Eu sempre tive certeza de que as coisas estavam acontecendo do jeito certo, do jeito que tinha que ser. E eu também não sou muito assim de brigar com a vida, sabe? Eu tento uma coisa 3, 4, 5 vezes, não rolou, presta atenção, a vida está falando alguma coisa, escuta o que ela está te falando, veja para onde é que você tem que virar, porque o barco está indo para o lugar errado, né? E isso não aconteceu com o yoga. Isso foi uma coisa que não aconteceu. Quando eu comecei a dar aulas de yoga, o processo foi crescendo assim como um rolo, sabe? Foi uma bola de neve, a coisa foi crescendo como bola de neve. Então, como a gente costuma dizer no Dharma, Dharma é um processo protetivo, protetor, vai a palavra melhor, né? Protetor e evolutivo. Então, se tudo está acontecendo num processo evolutivo e você está protegido, você está no Dharma, você está realizando o Dharma, que é o propósito, né? Então, eu sempre tive essas respostas assim, para minha felicidade e para minha realização, sempre foi. E, em geral, as pessoas que acabam, não só no caminho do yoga, né, mas as pessoas que acabam progredindo felizes, né, de forma harmoniosa em suas vidas, elas estão encontrando essas respostas, né? Sempre, sim, não só no yoga, então, claro, né? Então, só para a gente poder entender, eu posso dizer que o Dharma é o oposto do Karma? Ou não? Na verdade, não é o oposto. A gente pode dizer assim, falar em oposto, se a gente considerar que o Dharma se a gente considerar que o Dharma é algo intocável, não é palpável, não dá para dimensionar Dharma. Dharma é mais ou menos como falar sobre... Vamos pensar o seguinte... É uma condição de boas vibrações. É o positivismo que você emana. Seria isso? As suas boas ações, as virtudes? Não? Isso. Não, também não. No yoga também não tem muito bom e ruim. Não existe bom e ruim. Não existe certo e errado dentro da filosofia hindu. Existe aquilo que é coerente com o Dharma. Dharma é um processo evolutivo. Então, nós, como seres humanos, estamos aqui para vivermos um processo evolutivo. Então, se você realiza as suas... Isso, exatamente. Esse estágio terreno que a gente está vivendo se chama Dharma. Se chama Dharma, então, isso. Então, gente, faça tudo bonitinho para não carregar dependência para outra esfera, que não tem dependência, você volta. Isso. Então, o karma é a ação e Dharma é um propósito interno. Dharma é uma coisa da alma. A ação é o que você, como ser humano, precisa fazer, né? Aqui nesse planeta, tá? Então, é isso. Legal. Então, o Dharma é a sua vivência nesse plano terreno com tudo aquilo que você tem de propósito de vida. Né? Isso. Então, então, dentro da filosofia do hinduísmo, em que você tem a prática do yoga, você tem os exercícios, porque ele é um exercício, né? Sim. Onde você pratica esse encontro, é um encontro com, ou seja, é um equilíbrio. Isso. É isso aí mesmo, você falou tudo isso aí, você falou bonitinho, viu? Onde você pratica esse encontro. É isso mesmo.
Existe uma frase... Eu fiz a minha aula de hoje, olha aqui, ó. Estou sabendo que você fez uma lição de casa boa aí. Oh, que bom, que bom. Intuitiva também. Intuitiva, que bom. A gente costuma dizer no yoga, tem uma frase bem interessante, que é: o yoga é o caminho de volta para casa. Certo. Então, é esse caminho de encontro com você mesmo. Quando você caminha nessa direção, você consegue, através do seu karma, que são as suas ações, realizar o seu dharma. Quando cada um de nós realiza o seu próprio dharma, o mundo, o universo, o planeta, toda a humanidade evolui também, dharmicamente falando, tá? Mas agora, indo bem diretamente à sua questão, os exercícios, por exemplo, que você falou, os exercícios físicos, a respiração e a meditação. Queria lembrar o que você tinha comentado. Certo. Isso a gente chama de instrumentos dentro de um conceito filosófico, um estilo de vida que é chamado yoga. Então, o yoga não é só os asanas, nem é um conjunto de técnicas. Yoga mesmo não é isso. A palavra yoga significa união. Então, yoga não é algo que se faça. Não é algo que se faz. Sim. Yoga... A impressão que você me dá quando você pontua essas coisas em relação à filosofia é de que é justamente isso. Ela não tem o objeto palpável. Ela não é objeto. Ela é algo que se produz. Ela é algo exatamente. que provoca os benefícios. Ou seja, basicamente é uma questão de fato de filosofia que te leva num outro caminho, né? Que te leva lá no conceito assim, então eu preciso fazer aquilo para que aquilo se transforme naquilo outro. Isso. Né? Por isso que é um processo, eu diria, o processo do aluno que inicia até ele atingir uma maturidade de consciência, é um processo um tanto quanto longo, porque ele precisa depurar, entender tudo isso. E acredito eu que seja esse meio do caminho que faça com que algumas pessoas desistam, porque estão acostumadas com o imediatismo da coisa. Só quero mandar um beijo aqui para uma queridona que entrou aqui, que me chamou, Dri, a Ellen Wilson, cantora maravilhosa lá, paulista, que mora em Salvador. Ai, que delícia! Um beijo para Ellen. Beijo, Ellen. Sabe aquela amiga da vida que você nunca conheceu pessoalmente, mas quando encontrou, pá! Ai, que ela é um delícia. Caso. Uma grande querida. Que mas delícia. Voltando. Beijo para ela também. Olha que coisa boa. Então, voltando. Então, quer dizer que esse processo, para que você possa entender esse processo, para que você possa mergulhar de cabeça nesse processo, o que inicialmente é preciso eu ter? Por exemplo, eu vou procurar a tua escola. O que eu preciso ter em mente? O que eu preciso desmontar daquela figura gourmetizada que eu falei anteriormente do yoga, para poder entender a proposta, para entender a filosofia, para entender de como o processo todo se dá, o que é necessário? Bom, essa questão da gourmetização que você estava falando, ela é realmente sério, ela é preocupante, especialmente porque o yoga é uma tradição milenar, então não é algo que surgiu agora como inteligência artificial, por exemplo, é uma tradição milenar. Então, como tradição, existem algumas formas, né, a serem seguidas, e não são seguidas porque são regras impostas, são dogmas, não, elas são seguidas porque elas fazem sentido, né, e então, só gourmetizar, é isso mesmo, falei certo, né, o yoga traz isso muito para o lado externo, só para o lado externo. Então, tudo bem, quando você pratica os asanas do yoga, você vai ter, lógico, você vai ter benefícios físicos. Você está usando o seu corpo físico para a prática dos asanas. Então, é evidente que seu corpo vai se transformar. Mas você não vai conseguir só isso, não é só isso. Então, acho que a coisa que a pessoa mais precisa desconstruir é a busca pelo resultado única e exclusivamente físico e material. Porque
É muito comum as pessoas, depois de alguns meses de yoga, falarem assim, nossa, professora, hoje eu tive uma reação no trabalho que eu vou falar para você, eu desacreditei que era eu. Ninguém no trabalho acreditou que era eu. Como que eu consegui me controlar? E eu nunca, a gente não fica falando pro aluno, né, durante Sim. uma prática de yoga, controle suas emoções. Não, a gente só fala, se observe, olhe para dentro de você, né? Para de pensar lá fora, no trabalho, nos problemas, fique aqui. Tá? Esse movimento faz a pessoa olhar de volta para si mesmo e ela começa a perceber emoções, sensações, medos, angústias, ansiedades, e aprende a lidar com tudo isso. Então, na vida, a reação dela é diferente. Então, isso a pessoa tem que, acho que seria isso que a pessoa teria que quebrar. Se você vem fazer yoga e quer ficar de ponta cabeça, aí eu vi numa foto do Instagram, quero fazer, ok, tudo bem. Esteja preparado, você vai ter que seguir umas regras para conseguir um condicionamento físico para isso, se você não tiver, mas isso é só a casca da banana. Isso é só a Exatamente. casca. Né? Tem mais coisa por trás. Então, acho que talvez isso seria o que a gente tem que desconstruir. Quando você falou a respeito nós falamos a respeito da gourmetização, você falou dos asanas, né, que são as posturas, que é justamente esse exemplo que você deu de que a pessoa vê uma publicação de yoga e vê aquela pessoa plantando bananeira, numas alusões tá até flutuando, ou numas posições, até vi uma coisa sua da posição o mudra. aqui, dos dedos, mudra, isso, o mudra e tudo mais. As pessoas só olham aquilo, né? Mas o yoga é muito mais do que esses asanas, que é postura, é muito mais do que somente os pranayamas, que é a respiração, né? Sim, E tem a questão da meditação. Os três sempre vão caminhar junto, ou existem momentos em que você tem que treinar um ou outro, você tem, por exemplo, tem gente que não consegue fazer isso, mas nem por reza brava. A pessoa tem que treinar isso aqui, bonitinho. Me diz uma coisa, só com a gente nesse assunto. É aqui mesmo, fora do anelar, Deixa eu né? colocar meus óculos. Deixa eu colocar meus óculos que eu não estou vendo. Tá bom. Isso aqui mesmo, é o terceiro dedo, né? Ou é o Qual mudra que você está falando que foi que eu fiz? É o dedo médio. É o dedo médio. Aqui tem, tá. Então aqui tem duas ações. Você faz assim, ó, ponta com ponta. Isso. Tá. Ponta com ponta. Aqui você está ativando uma coisa, aqui é outra. São dois mudras diferentes. Também. Que pega na falange, né? Isso, que pega na falange. Esse aqui é o que traz paciência, sabedoria, desperta a intuição. Esse diminui o elemento ar. Ele é ótimo para pessoas que têm a mente muito agitada antes de meditar, viu? Quem tem a mente muito agitada não consegue meditar, excelente esse. Entendi. Né? Entendi, então, captei. Captou? Esse movimento que está aqui, eu tô pressionando a minha segunda falange, né? A primeira falange está aqui, né? Que é a dobra do dedo, e eu estou pressionando a minha segunda. Como eu te disse, eu sou réu primário nisso, na questão do yoga. Por exemplo, a partir do momento em que oi, Carla, um beijo para Ribeirão Preto, bem-vinda, minha linda. Esse movimento que eu faço aqui de apertar, ele tem alguma coisa a ver com o do Yin, que são os pontos energéticos que a gente tem no corpo, ou não? Tem essa conexão? Tem. Não exatamente uma conexão, mas nós estamos falando dos mesmos canais de energia. É a mesma coisa. Mas não exatamente com... Nos mudras do yoga, nós estamos trabalhando os 5 elementos. Né, nas pontas dos dedos. Nós trabalhamos os 5 elementos. Mas também tem a ver com os canais de energia, sim. Mas não exatamente com o do Doin, não. Mas não é completamente diferente, tá? É a mesma energia, são os mesmos canais, só recebendo nomes diferentes, porque são culturas diferentes, né? Entendi. Tá ok. Então tá joia. Então, como eu disse antes, as pessoas, para poderem aprender a fazer os asanas, ela tem que utilizar os pranayamas, e a meditação entra porque é o processo, não são coisas... Não são coisas separadas. Separadas e muito menos soltas. E aí eu te pergunto, eu vou até inverter o curso das minhas perguntas aqui. O yoga é para todo mundo? É para todo mundo? É para todo mundo, Yoga é algo da natureza humana, assim como andar, comer,
dormir. Yogar é da natureza humana. Eu estou falando do yogar como eu vou usar a palavra técnica, tá? Mas que isso não signifique só a técnica dos asanas, né? Mas é um movimento, vamos usar a palavra movimento, eu acho que vai ficar melhor. É um movimento que leva o homem, o indivíduo, a encontrar as respostas, a alcançar as respostas para as mais diversas perguntas sobre si mesmo. Então, o yoga é um caminho, é um movimento de olhar para dentro. Você conhece alguém que não tenha dúvidas sobre si mesmo, que não se questione? Alguém que nunca parou e pensou assim, não nasceu. Alguém que nunca parou e pensou, e agora, o que eu faço? Caso ou compro uma bicicleta? Se o sujeito parou, olhou para si mesmo e se perguntou, ele está yogando. Isso é yoga. Tudo isso é yoga, entende? Porém, como a gente se desconectou nesse processo que você estava falando aí, que a gente acabou meio que se desconectando, hoje o que nós precisamos fazer? Nós precisamos recomeçar uma atividade de reconexão, né, de conexão, através dos asanas, dos pranayamas e da meditação. Isso deveria ser natural em nós. A vida deveria ser assim. Deveria ser constantemente a prática de asanas, que são posturas para a vida, para o enfrentamento da vida, respiração sempre equilibrada, saudável, porque a respiração é prana vital, né? E a meditação, que é onde você aquieta a mente, e essa mente e esse corpo estão prontos para espelhar o espírito, tá? A gente se desconectou disso, então agora faz o quê? Vai lá para a escola de yoga 2, 3 vezes por semana e treina. Então agora a gente precisa desse movimento de treino para reaprender a viver o yoga 24 horas por dia. Não sei se eu consegui. Não, entendeu, sim. Eu vou aproveitar aqui e vou mandar um beijo aqui para a Andréa Ceribelli, que está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, porque ela está na Inglaterra, ela já é 00:30 e amanhã ela deve ter os compromissos dela. Ela já está indo dormir. Mas ela disse que deu gratidão aos dois, né? Disse que está adorando a live. Poxa, muito obrigado. Que delícia, Andréa. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado sempre. Mesmo. E já muito que você obrigada. vai, have a good night, have good dreams, né? E see you de novo, aquela coisa toda. Isso. Então tá. Então a gente precisa, digamos, dentro do nosso Dharma, que é esse estágio que eu faço na Terra, se eu estou desalinhado com isso, eu preciso correr para aprender o yoga, para eu me reconectar com aquilo que eu desaprendi ao longo de uma vida tumultuada. Mas o que de fato faz a gente se desconectar com tudo isso? É somente a correria, a modernidade, ou existem outros fatores que sejam colaboradores dessa condição? Não é só a correria, né, Lê? Porque você mesmo falou, o yoga é uma prática milenar. Nós estamos falando de algo que surgiu há milhares de anos. Há milhares de anos não tinha essa correria toda. Existiam problemas, dificuldades, claro. A humanidade sempre teve que ir atrás da sua roupa, da sua casa, do seu alimento, né? Então, sempre houveram essas dificuldades. Mas não na mesma, a gente não pode falar que a vida tinha essa mesma correria. Então, na verdade, essa dificuldade, o yoga fala que isso vem porque nós acabamos nos identificando com algo que nós não somos de verdade. É como se você vestisse uma roupa para trabalhar e gostasse tanto daquela roupa porque ela ficou tão bem em você que você não quer tirar ela do corpo nunca mais. Aí você passa a achar que você é aquela roupa, você não consegue viver sem ela, né? E a gente está fazendo isso. Então, o que agrava esse nosso processo de desconexão é olhar para o mundo lá fora e gostar demais das coisas que o mundo oferece. E nesse olhar para fora, deixa de reconhecer o ser interno. Então a gente passa a viver mais para sentir os prazeres da vida, se identificando com uma roupa, com um corpo, que é só uma vestimenta, e esquecendo perdendo, no yoga a gente também usa o termo se desidentificando do espírito. Uma essência.
Com a essência, exatamente. Então, o que provoca de verdade essa desconexão é isso. Mas isso está dentro do yoga, isso está tudo certo, era assim mesmo que precisava ser, em seu processo evolutivo, o homem ia passar por isso, ele ia acabar. O professor Carlos Eduardo Barbosa, ele fala num livro que, no Dhamma Purusha, ele fala que o ego, a consciência, ela dá uma escorregadinha no ego, assim, sabe? Ela meio que dá uma ela dá uma escorregada no ego e acaba se apegando a algumas coisas, como, por exemplo, pessoas, a gente se apega à família, marido, filho, esposa, filhos, cachorro, mãe, pai, o meu é melhor, meu pai e minha mãe são os melhores, quando morre meu pai e minha mãe eu sofro, mas pode morrer qualquer outra pessoa que tá tudo certo, o mundo continua igual, né? Então essa é uma desconexão muito severa e ela só existe porque eu me identifico como ego, diferente de tudo que está à minha volta. Sim. Né? E Sim, daí sim. é que vem todo o processo. É a teoria do umbigocêntrica, né? Isso. Ou seja, só o que está em torno de mim. É uma Isso. desconexão, ou seja, mas esse foi um processo em que a sociedade mundial, ao longo desses milênios, também ela foi adotando isso como normal, Sim. né? Até isso é uma característica muito ocidental, até, né? Do que uma característica do que hindu, do que de alguns países do leste asiático, onde essas práticas que conectam meditação, essa reconexão são mais praticadas. Então, Sim. aí inclusive eu até brinco, eu falo assim, que isso que é o equilíbrio do mundo, né? Equilíbrio energético do mundo. Um lado, né? Um lado tá de um jeito. Não vamos falar bobagem, não vamos falar palavrão. A Viviane está dizendo aqui que o yoga me trouxe muitos benefícios, principalmente na saúde e equilíbrio de vida. Então, eu fico mega feliz dela ter esse resultado, de ter reconhecido nisso no yoga. E quando eu falei com você a respeito de que a prática ela precisa ser feita porque é um exercício, né? Os benefícios que são atribuídos ao yoga são de flexibilidade, força e resistência muscular, ou seja, a questão física, melhora de postura e equilíbrio, redução de estresse, ansiedade e depressão, que é mental, né? E aumento de concentração, foco e clareza, promoção do autoconhecimento e paz interior que está conectado ao espiritual, né? Sim. Ou seja, o exercício é necessário, né? E como bem disse aqui a Viviane, ela percebeu esses benefícios nela. E de que maneira é traçado, eu vou dizer, como que é o traçado pedagógico do yoga nessa construção exatamente? Porque é um degrauzinho de cada vez, né? Sim. Que você vai dizer, Sim. Né? Trabalham juntos, mas vamos construindo junto. Sim. Quando você perguntou se... Vai. Não, vai lá. Pode falar, por favor. Não, complete aí, complete, por favor. Porque, por exemplo, quando eu fiz Pilates, que eu fiz 4 anos de Pilates, no início eu ficava assim, mas depois que eu fui entender que primeiro eu fiz aquele exercício de respiração, para depois fazer aquele exercício de resistência, para depois fazer aquele outro exercício de postura, é que eu pude juntar essas 3 práticas para realizar o movimento. E quando eu realizava o movimento, eu tinha um resultado que me permitiria passar para o outro estágio. É isso? A gente usa uma didática, sim, eu não sei muito bem assim se ela é parecida com o do Pilates, mas a gente não separa, por exemplo, a respiração da postura e da meditação. Tá? O que a gente pode fazer e deve fazer, o que precisa ser feito é um bom profissional. Quando um aluno quando é um aluno iniciante, está começando a fazer, alguém que nunca fez yoga, então o profissional precisa ter um olhar um pouco mais, tá vendo? Um olhar um pouco mais cuidadoso para essa pessoa, para entender limites físicos, até limites de concentração, como é que a mente desse aluno está, né? Então precisa de um olhar um pouquinho mais atencioso para essa pessoa no começo. Mas essa pessoa vai ser colocada numa postura, por exemplo, a postura de lótus, que é sentadinho com as pernas cruzadas, vamos imaginar. A pessoa não consegue... Isso, como nós estamos. A pessoa não consegue fazer por completo, tudo bem, não tem problema, vamos ajustar e achar um jeito. Agora fecha os olhos e respira. Então, naquela postura, você vai respirar e meditar.
É tudo junto, entendeu? Entendi. É o tempo todo tudo junto. Então, enquanto a pessoa está lá na postura, em geral no Hatha Yoga, que é o estilo de yoga que eu ensino, a gente permanece no asana ou na postura por um tempo. Então, o aluno vai fazer essa postura, ele vai permanecer, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, cada aluno permanece o tempo que sente que pode. Nessa permanência, é olhos fechados, vai tentando deixar a respiração calma, ou o professor coloca um pranayama, não deixa a sua mente se distrair e ir lá para fora, não pense em nada que aconteceu, você está aqui agora, sinta a sua mente aqui, onde a sua mente está, a sua consciência está, então fique aqui agora, enfim, mas é tudo junto, tá? Esses componentes do yoga, que são a respiração, o asana, a meditação, mudra, vamos colocar o mudra junto nessa postura, vamos colocar o mudra, entende? Tudo junto, é tudo junto. E lógico, num processo gradativo, cada pessoa começa fazendo aquilo que pode, né? Se ainda não consegue colocar o pé na cabeça, tem 6 meses para fazer, você tem 6 meses para colocar o pé na cabeça, É, e, mas já vai, é um bom já tempo. é um bom É tempo, um não bom é? tempo. É um bom tempo. Até Mas porque brincadeiras os à alunos parte, se cobram muito disso, Jaque. Os alunos se cobram muito disso, assim, até no intuito, assim, eu estou falando pelo lado bom, não estou nem tirando sarro, sim, de não, que, nossa, eu preciso me dedicar mais ao yoga porque eu quero chegar naquela posição, eu quero chegar naquele grau de compreensão do meu corpo, eu quero, sim, para botar, o postar meu pé pé aqui, sabe, botar, né? Tem esse tipo de autocobrança? Você percebe isso nos alunos? tem. Tem sim, tem. Tem em todos os sentidos. Tem aquela autocobrança que a gente percebe que é boa, que é a Tá, pessoa que está avaliando o seu corpo e já entendeu. Esse limite do meu corpo, ele reflete um limite mental e emocional. Se eu conseguir dissolver através das posturas o limite físico, eu provavelmente conseguirei acessar e trabalhar o limite mental e emocional. tá. Então, tem gente que consegue perceber isso. Mas tem alunos que querem ultrapassar seus limites porque olhou para o lado e viu que o colega do lado consegue colocar o pé na cabeça. Como? Ele consegue e eu não? Não, eu quero fazer. Então, tem de tudo um pouco, sabe? No curso de formação de instrutores, por exemplo, a gente observa uma autocobrança dos alunos porque eles acreditam que não poderão dar aulas de yoga porque não conseguem fazer algumas posturas. E não tem nada, absolutamente nada a ver. Eu posso fazer uma lista de 150 posturas que eu não pratico. Não pratico porque não quero, não pratico porque não consigo, porque não faz bem para o meu corpo. E eu dou aula de yoga há mais de 25 anos. Mas E é o essa autoconhecimento. autocobrança Você conhece o seu material e sabe assim, eu é consigo isso. chegar naquele objetivo sem necessariamente Isso. fazer esse movimento. Exatamente, mas essa autocobrança, infelizmente, ela existe. Mas a gente procura e espera que o aluno, ao longo, né, da sua prática, do seu contato com o yoga e desse processo de transformação, comece a se libertar disso, sabe? A gente vai Tá. fazendo muito o exercício de descarrega, desprende, não cobra nada, não busque resultados, né? Que esse é um dos principais ensinamentos do yoga. Não busque É, resultados. pergunta do leigo aqui. Se necessariamente eu não preciso colocar o pé na cabeça para estar no estágio mais avançado de autoconhecimento, de concentração e de meditação, ou seja, de estou na aula e me desconectar totalmente do mundo lá fora, esquecer boleto, esquecer que tem que dar vacina no cachorro, sabe aquelas coisas do dia a dia. Aí eu te pergunto, então por que que é passado, peraí, eu quero formular de maneira que não pareça tão inocente assim. Eu estou nesse processo. Então, por que que necessariamente eu preciso fazer aquela postura para atingir aquele ponto? Qual é a conexão que tem da postura com aquele resultado mental e espiritual que se almeja? Conseguir ser Sim, claro? sim, Eu só consigo aquilo sim. se eu fizer isso, sabe assim? E se eu tiver uma limitação, e se de repente eu operei o joelho no passado eu não consigo, ou porque eu estou mais gordinho, porque eu não tenho flexibilidade, é uma cobrança natural que eu acredito que Sim, aconteça, claro, cada um é claro. um. De repente pode ter uma pessoa mais gordinha do que eu, que tenha muito mais flexibilidade do que eu e vice-versa. Mas o meu ponto é justamente esse. Então, por que para chegar até lá eu preciso fazer isso daqui? Precisa Como é que fazer eu essa. construo?
Na verdade, não precisa. Tá. Uma pergunta que eu faço, por exemplo, para os alunos no curso de formação é: você acredita que uma pessoa que não possui as duas pernas não poderá se iluminar no caminho do yoga porque ela não consegue cruzar as pernas para meditar? Sim, Não, com certeza não tem nada a ver, né? nada, absolutamente nada a ver. Ela pode se sentar sem cruzar as duas pernas perfeitamente, colocando um pé sobre a coxa oposta, os dois pés. Ela pode perfeitamente, inclusive, ela pode se iluminar. Vamos falar assim, o iluminar é alcançar o ponto final do yoga, que é o encontro com si mesmo. Ele pode alcançar Hum? muito mais rápido do que alguém que tenha as duas pernas e que faça posturas mirabolantes. Então, na Tá. verdade, essas posturas mirabolantes, elas são um processo de desintoxicação do corpo e de concentração. É uma disciplina chamada tapas, é uma disciplina rigorosa para promover um processo de desintoxicação e de plenitude, de aperfeiçoamento do corpo, Tá. para que o corpo não adoeça, e ao não adoecer, o corpo se torna um instrumento, um templo sagrado, um instrumento perfeito para esse ser essencial, para o espírito. Mas vamos finalizar. Não é necessário, isso não é necessário. É um caminho. Tem gente que acha que o caminho tem que ser através dessa prática rigorosa. Tudo bem, vai fazer. O yoga aceita todas essas possibilidades. Para algumas pessoas, talvez, o caminho seja esse, seguir uma prática física extremamente rigorosa. Provavelmente essa pessoa veio dotada de um corpo que permite isso. Outras pessoas, não. Isso, Outras pessoas, porque são então, formadas pelo... necessariamente o yogi, né, que é a pessoa que pratica, ela não precisa ser um expert, ela não precisa ser um atleta olímpico em posturas Não, para poder fazer. Eu não. quero pedir a sua licença, eu quero mandar um beijo para Sim. uma outra querida que entrou aqui, a Ivana Ferreira. Ivana Ferreira é a Dona Flor Fitoterapia, que aparece aqui, que ela é uma das minhas apoiadoras Ai, tá, que culturais. legal. Olha lá, Dona Dona Flor Flor, tô Fitoterapia, a vendo, Dona Ivana que Flor, está tô vendo. é uma queridona, que é uma das minhas. Aliás, eu quero aproveitar então o ensejo, mandar um beijo para os meus apoiadores culturais, para a Nara, lá do Sabe RJ, que é uma plataforma de cursos rápidos, baratos, para você dar um up no seu currículo, até lembrar daquela planilha do Excel que você esqueceu lá no passado. O Mário Marcelo, que é do Santo Barbeiro, que faz esse corte aqui. Para a Lana Gomes, que é nutricionista de Cachoeira Paulista, da cidade vizinha, onde eu vou fazer uma outra live com ela semana que vem. Que Me aguarde. legal. E a Ivana Ferreira, que é a Dona Flor, Da que acabou de chegar do Flor. Cerrado, que acabou de chegar do centro do Brasil lá, com um monte de atualizações fitoterápicas. Ivana, um beijo, tá? Seja muito bem-vinda. E a Ivana é uma pessoa muito curiosa e muito adepta a essas questões de prática de yoga, de alimentação Que natural, dessa legal. coisa mais zen, como as pessoas costumam falar, já que a gente está falando de gourmetização, né? Mas a Que gente estava legal. voltando, Beijo para que é todas, justamente tá? Para todos e todas. ela, a sua apaixonada por yoga, como ela está dizendo. Então, você está falando que dentro da filosofia do yoga, tapas mesmo, o Tapas. tapas, né? Isso, tapas. É justamente essa disciplina rigorosa que casa os asanas, que é a postura, pranayama, respiração e meditação, e que ele promove no estágio de conhecimento corpóreo maior, que você consiga fazer esses movimentos. Esses movimentos, eles estão relacionados aqui. Por exemplo, preciso meditar. Estou lá no Nepal, vendo o Himalaia na minha frente, consegui essa viagem. Estou lá meditando, com aquele barulhinho do vento bonito e tudo mais. Como se dá o casamento da postura com a meditação? Eu queria saber, eu estou tentando formular a pergunta nesse sentido. Eu estar naquela posição, ela me eleva mais, ou a posição que eu estou me abre chakra, me abre o terceiro olho, não sei como é que funciona. Qual é a relação que tem exatamente da postura com a meditação? Uma vez que ela não é obrigatória, mas ela é desejável, porque Sim, uma coisa responde isso. à outra, né? Isso, isso, é.
Tradicionalmente, assim, para a gente falar de uma prática, assim, de um yoga mais tradicional e antigo, haviam poucos asanas, tá? Vamos falar assim, vou aproximar num número de 40 asanas somente. Tá. Esses asanas eles eram ligados a figuras da mitologia. Então, Sim. por exemplo, a postura sentado que você está sentado, né, assim, com as pernas cruzadas, ela é chamada Padmasana, que é a postura da flor de lótus. A flor de lótus, você sabe, tem uma simbologia muito forte dentro dessa tradição, ela representa o poder de enraizar profundamente as suas raízes, né, se enraizar profundamente em águas paradas e escuras e turvas, para fazer desabrochar aquilo que em essência você de forma linda, que é uma flor de 1000 pétalas. Isso é a flor de lótus, né? Então, quando a gente senta na postura da flor de lótus, tradicionalmente, seguindo uma tradição antiga, medita-se no poder da flor de lótus. Eu estou assim para enraizar, para mim, assim, para aprofundar minhas raízes no meu plano espiritual, no meu eu interno, e dessa forma poder desabrochar lindamente em toda a minha essência para o mundo, para o plano manifestado, para o Dharma, né, para realizar meu Dharma. Mas isso é uma coisa muito antiga, né? Então, tradicionalmente, essa é a ligação. A postura física é como se fosse um instrumento para ajudar nessa narrativa mental que vai conduzir a minha meditação. Esse exercício a gente faz para aprender quando você for lidar com os embates da vida, estar equilibrado. Então, numa hora de uma dificuldade na vida, você fala, não, peraí, eu sou uma flor de lótus, eu me enraizei no espírito, no conhecimento da verdade, eu posso reagir de forma coerente. Não preciso falar besteira, bater em ninguém, matar ninguém, Sim. nem ser violento, posso reagir de forma coerente. Mas hoje em dia, isso, lógico, isso se perdeu um pouco, porque gourmetizou, né, se desconectou, mas de alguma forma a gente ainda consegue, através da concentração nas posturas, fazer um bom processo de mergulho interno. Então, a grande pegada quando estiver na postura, não pense em nada, não olhe para lugar nenhum, não se lembre de nada, não imagine nada. Preste atenção no corpo. Se tem algum lugar doendo, você precisa respirar para aliviar essa dor ou mudar a posição do corpo. Se você está sentindo uma energia fluindo, porque isso vai acontecer. Se vem alguma emoção à tona, porque isso também pode acontecer. Tem pessoas que choram, faz a postura e começa a chorar. Chora, porque o corpo... Isso? O que é esse resgate? O que é disparado? Que gatilho é esse que faz com que essa emoção aflore? O nosso corpo, ele registra todas as emoções que Sim. nós já vivemos, né? Tudo O corpo aqui, né? registra, isso. O corpo registra, o cérebro registra. Então, às vezes, quando você faz uma posição, você se coloca numa postura física que funciona como esse gatilho para despertar uma intuição, uma emoção. Sim. E às vezes você se dá conta de que normalmente os alunos falam, eu me dei conta de como eu me judiei, como eu me prejudiquei, como eu fui severo comigo, enfim, coisas desse tipo, né? O corpo físico permite isso, só que você tem que estar concentrado. Se fizer a postura olhando para o Jornal Nacional, para a televisão, Big Brother, esquece, não vai funcionar, lógico, Deus né? me livre. Não vai funcionar. Não, pelo amor de Deus. Voltando um pouquinho no que nós havíamos conversado, ainda a respeito da postura, você até posicionou uma coisa que é de fato muito interessante. Quer dizer, então, se uma pessoa, assim, infelizmente, não tem os membros inferiores, ela não vai atingir aquele estágio meditacional emocional porque ela não consegue dobrar a perna que ela não tem, e nós dissemos que não tem nada a ver uma coisa Nada a ver. com a outra. Então, isso quer dizer que não existem comorbidades que me impeçam de praticar o yoga. É uma prática aberta a todo mundo, seja eu Sim. obeso, seja eu recém-operado, seja eu com pressão alta, com vírus disso, com vírus daquilo, com a bactéria. Ou seja, é uma situação em que está aberta a todos, porque a meditação independe das minhas qualidades físicas, dos meus Físicas, atributos físicos. isso. Exatamente Isso. isso.
Exatamente isso. Aliás, ao começar a praticar, se o processo mental for bem trabalhado, essa pessoa vai transformar o corpo dela. Isso a gente sabe que acontece, né? A gente sabe, a mente, ela idealiza e a matéria dá forma para essa ideia. Isso a gente já sabe que é assim que funciona. A gente sabe, misticamente falando e hoje cientificamente falando. A mente idealiza, a matéria dá forma. Se a mente idealizadora estiver serena, plena, e o corpo estiver conectado com essa mente, você vai transformar seu corpo. Então, é um bom processo, inclusive, viu? E principalmente se você estiver fazendo coisas tão benéficas como se alimentando bem, dormindo bem, Isso, se isso. hidratando, porque nada é separado, não existe formulazinha mágica de absolutamente nada, né? Não. Aliás, esse é um processo, foi bom você ter comentado isso, Audrey, porque esse é um processo que acaba acontecendo naturalmente com as pessoas. As pessoas começam a praticar yoga, um tempo depois vai mudando hábitos alimentares, vai mudando devagarzinho a qualidade, né, o estilo de vida para poder dormir mais cedo. Enfim, é interessante perceber como que isso vai acontecendo com as pessoas. Não, e é interessante falar porque justamente é uma quebra da gourmetização, né? Porque as pessoas, quando falam, mas eu não consigo botar o pé na cabeça, mas você não Eu precisa, foi também dito aqui pela não ponho. especialista que você não. Aí, ó, viu? Eu E também ela tem 25 anos, né? não E de ponho. repente o seguinte, pode acontecer num sentido de uma aula, o aluno sentir dor. Sim, Isso pode acontecer, né? pode, 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 pode. pode. Isso é um Claro sinal do que quê? sim. Porque é o corpo que está em desacordo, é uma falta de concentração, é uma falta de, sei lá, preparação, aquecimento e tudo mais, ou seja, pode ser tudo. De que maneira você, enquanto instrutora, você lida com isso e o que você orienta, tanto enquanto professora, tanto na posição do Do aluno, aluno. assim, olha, para mim não dá, cheguei no meu limite. Essa abertura tem que existir, penso eu. Tem, claro que sim, claro. Todos esses fatores que você falou, Adri, todos eles estão possíveis e prováveis, tá? Por quê? Claro que as pessoas têm diferentes limites físicos, né? E em Certo. geral, infelizmente, hoje em dia, quando as pessoas vão praticar yoga, elas não têm a menor noção dos seus limites. Tem gente que, não, que, por exemplo, descobre que não consegue dobrar a perna para trás, dobrar o joelho e pegar o pé. Ela descobre que não consegue fazer isso numa aula de yoga, né? Então ela não sabe dos seus limites. Então o primeiro ponto é não conhecer os limites. Aí a pessoa não conhece, força um pouquinho e acaba sentindo dor. É possível. Tem uma outra questão que é a falta de condicionamento físico. A maioria das pessoas hoje passa muito tempo em frente às Sentado. telas ou trabalhando dentro de um escritório, né? E pouca atividade física. Então, a hora que vai praticar o yoga, pode acontecer de ter alguma dor. Também pode acontecer da pessoa não estar atenta. O que geralmente provoca a dor é isso. É a falta de atenção para os seus limites, para a Sim. autoobservação. Você falou Então, uma coisa e me cutucou outra, sabe? Você falou assim, tem aluno que chega na aula e não sabe, não percebe que ele consegue botar o pé para trás, ou sentar na posição de lótus e coisa e tal. E aí me veio uma coisa à cabeça, assim, engraçado, né? O cidadão não conhece o limite do próprio corpo físico, que ele utiliza todo dia, como é que ele vai alcançar o conhecimento lá de dentro que de você dentro, precisa daquele é, estudo horroroso, né, para poder se conectar. é. É engraçado, é o baita do exercício, você, nossa, é verdade, eu não conheço o externo, como é que eu vou Como é que eu conhecer vou conhecer o interno? o interno? Para Bate você essas ver como dúvidas? que. Opa, claro, para você ver como que a gente está olhando para fora. A gente só olha para fora. É para fora completamente. A gente só olha para aquilo que está dos olhos para fora. É difícil as pessoas olharem para si mesmas fisicamente. Você sabe que eu, como terapeuta, eu trabalhei um tempo como terapeuta ayurvédica, e a gente precisa analisar muitas coisas pessoais, né? Então, a gente pergunta numa anamnese, numa consulta, como que é o seu xixi e suas fezes? Sim, 90% das sim, pessoas não sabe. sim.
90% das pessoas não sabem como é que está o seu xixi, não sabe, por exemplo, de que cor, não sabe dizer quantas vezes por dia faz xixi. As pessoas não Tão sabem, elas automático que está e de tão Isso, despreocupado que está, né? E é isso. necessário É, porque é uma referência que você tem, né? é lógico, Daquilo que gente, está sendo. isso diz como você está. Tanto é que os médicos pedem esses exames para saber o que vão tratar em você. Então, você tem que olhar para isso diariamente. A sua urina te diz que você precisa beber mais água, fazer mais atividade física, comer menos sal, enfim, comer Sim. menos pimenta, tudo isso. Fezes a mesma coisa. Mas a gente está olhando tão para fora que nem isso a gente não olha, né? Então, a dor é uma coisa que pode acontecer na aula, só para finalizar, e o ideal é que o professor oriente esse aluno. Você tem que respirar. Uma das melhores maneiras de fazer a dor passar é fechar os olhos, respirar fundo e imaginar, quando solta o ar, imagina que a musculatura vai crescendo de tamanho, assim, os músculos vão se soltando, sabe? Relaxando e ganhando espaços. Eu queria lembrar da palavra espaços. E aí o aluno vai se concentrando nisso, normalmente a dor passa, porque também tem um pouquinho de mimimi, né? Você sabe que pode ter Sim, também, claro. né? Somos humanos. Isso, isso. Então, tem que trabalhar. A dor é normal, ela não pode ser assim, muito significativa durante a prática e É uma também não proposta de pode. cobrança, né? Tem que Isso, estar. exatamente. Deixa eu Isso. aproveitar Também não é aqui e mandar um legal beijo o para todas as aluno. pessoas que chegaram aqui. Uma lá de Santa Catarina, o meu Filomeno, que entrou aqui. Um beijo, Ai, meu que querido. delícia. E a outra, a Cleibe, lá do extremo oposto de Fortaleza, Nossa, né? que Cleibe, delícia, gente. que tá treinando para estar um dia aqui comigo, né, Cleibe? Esqueci Ai, não, que menina. delícia. Né? Um grande beijo. O que eu queria saber de você é o seguinte: dentro da prática dessa filosofia milenar que tem esse exercício, né, essas práticas todas, ela tem umas subdivisões. Tem o Hatha Yoga, do qual você é professora, tem o Vinyasa Yoga, aí você me corrija, por favor, Isso. os nomes, o Ashtanga, o Iyengar, o Kundalini e o Yin Yoga e a restaurativa. Isso. Elas se complementam, elas são segmentos para cada olhar diferenciado. Como é que elas se mesclam dentro da filosofia como um todo? Essas diferenças de estilos de yoga, elas são mais modernas. Então, o Hatha Yoga é o estilo clássico. O Hatha Tá. Yoga é o estilo clássico que surgiu na Índia há, sei lá, vamos colocar aí quase 1000 anos atrás, tá? E o yoga como filosofia de vida é muito mais antigo. O Hatha Yoga, que é a prática do corpo físico, aquela que envolve a prática de asanas e técnicas de purificação do corpo físico, é um pouco mais recente. Vamos colocar 1000 anos. Essas práticas novas, elas são ainda mais recentes, mas elas são completamente aceitas, são compreendidas como parte importante do yoga, porque o que acontece é que hoje em dia nós estamos expostos, né, a condições muito diferentes e isso cria hábitos diferentes, potenciais diferentes, né? Nós acabamos, o meio ambiente influencia naquilo que nós nos tornamos, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece? As pessoas estão muito diferentes, algumas pessoas são mais agitadas, umas mais calmas, umas têm mais força, outras menos força, umas querem ficar mais tempo, elas querem uma prática mais agitada, outras querem uma prática mais de assentamento, e tá tudo certo, porque essa é uma busca natural, cada um precisa de um tipo de prática. Então, foi necessário que a gente entendesse que essa diversidade na forma de praticar os asanas fosse surgisse, né? Então, teve que surgir essa diversidade para atender às diferentes necessidades da sociedade moderna. Então, antigamente tinha, sei lá, um hábito de vida, né, numa determinada comunidade, Sim. e todo mundo vivia daquele jeito. Hoje não, né? Hoje nós temos pessoas que trabalham o dia inteiro fora, tem pessoas que trabalham o dia inteiro dentro de casa, tem pessoa que não tira o pijama. Essa pessoa que não tira o pijama para trabalhar, ela precisa de um estilo de yoga.
A pessoa que passa o dia inteiro na rua dirigindo, pega trânsito, fica nervosa, ela precisa de outro estilo, entendeu? Então, esses estilos, assim, não é que eles se complementam, eles são indicados para estilos de pessoas diferentes, né? Cada um tem que Então, se eu chego encontrar o na seu sua estilo. escola amanhã, se eu chegar na sua escola amanhã, você vai fazer essa anamnese comigo para saber qual é o meu estilo, para saber Isso é uma prática comum. Você quer saber qual é o meu estilo de vida para saber Isso, qual prática é a mais indicada para é. mim, para justamente chegar nesse equilíbrio. Eu diria assim, isso seria o ideal, mas as pessoas em geral, elas já vêm querendo fazer, sabe? Elas já vêm. A emergência aí, a gente falou da É. ansiedade, né? Ai, porque eu tô assistindo, eu tô acompanhando não sei quem, que é uma atriz que faz o Ashtanga, e ai, ela tá. Aí eu quero fazer o Ashtanga. Então alguém viu não sei quem que faz Kundalini Yoga, ai, eu quero fazer o Kundalini e tal. E na minha escola, por exemplo, a gente nem tem todos os estilos à disposição. Porque a pessoa tem que se É. formar, né? O instrutor tem que ter a formação em vários estilos diferentes. Mas eu, por exemplo, eu não faço vinyasa, eu não faço a Kundalini. Para mim, nossa, é uma. Kundalini, Apesar que um vinyasa ótimo. assim de um ritmo mais suave, eu até topo, mas eles são mais dinâmicos e eu não faz bem para mim. Eu preciso de algo que. E todas essas práticas, esses movimentos, esses exercícios propostos, eu vou chamar de prática, aí a gente vai entender Sim, meditação, exercício, tá? sim, Elas fazem parte do Sutra todo, que é o texto que apresenta os princípios filosóficos. Elas estão inseridas ali e ao longo desses milênios elas foram atualizadas para poder seguir o desenvolvimento humano. isso. Seria isso. É, Você não vai achar hoje em dia o yoga tradicional milenar, nem mesmo se você for passar uma semana no Butão, você vai achar alguém que pratique isso, ou em Bangladesh que seja, não, que pratique porque ele já sofreu essa atualização natural já, ao decorrer isso, do isso. tempo. Aí É. eu tenho uma pergunta para te fazer, e aí é o seguinte: se ela for totalmente descabida, porque eu tô dizendo que eu também sou bem neófito nisso, eu sou bem cru em relação ao yoga, e eu queria fazer para você o seguinte: você está falando do yoga, que é essa prática hindu, essa prática milenar, né? Dessa proposta de exercícios, de respiração, de posturas, de, de elevação e tudo mais, porque elas foram todas contextualizadas num momento milenar da vida do homem lá nos confins da Índia que ganhou o mundo e tudo mais. Ponto. Chegamos aí. Por outro lado, a gente tem uma mesma linha que também surgiu dos textos hindus. É o mesmo texto também que requer uma concentração para uma prática, para você chegar àquele nível de consciência corpórea, onde você também vai atingir um outro grau de prazer, mas não é o prazer meditativo, mas sim o prazer carnal. Tá? Eu estou falando do Kama Sutra. Seria muita blasfêmia da minha parte falar que essas duas teorias, filosofias, elas caminham juntas porque elas têm lá atrás uma raiz única. Claro, Elas têm, sim, foi. Elas têm uma raiz única, elas tá. caminham juntas, são complementares. É, mas o Kama Sutra, na verdade, o que aconteceu é que esse é um texto que foi muito distorcido. E Quando ele veio gourmetizado também, né? e gourmetizado também. Então, quando ele veio para o Ocidente, foi completamente distorcido. O Kama Sutra, em origem, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente, com o que a gente pensa. A origem, inclusive, de todo o conhecimento do Kama Sutra vem de povos muito antigos da Índia que praticavam magia, magia mesmo, magia, feitiçaria, como os índios fazem, como, enfim, aqueles conhecimentos Os celtas sobre a faziam o natureza, mesmo? isso, exatamente, todos eles faziam, né? E, então, através desse hábito, né, desse costume, eles foram reconhecendo os poderes no corpo. Sim. O que acontece é o seguinte: o grande poder da vida está
assentado na base da coluna. Na base da coluna. A Kundalini, não sei se você já ouviu falar, eu vou tentar ser bem breve, não falar muito, para não complicar mais do que tudo. Na base da coluna, coincidentemente... Já está complicado? Porque eu já baguncei o coreto aqui, né? Não. Na base da coluna, naquela região da base da coluna, nós temos o chakra básico, que é a relação com o mundo externo, e órgãos sexuais. Sim. Que produzem outra vida, que produzem outra vida e que estão relacionados com a sensação de potência dessa energia vital, que é a Kundalini. Então, o que a gente sente quando tem uma relação sexual, quando tem um orgasmo, a gente experimenta o poder que nós sentiríamos, a sensação que nós sentiríamos se essa energia se liberasse. E o Kama Sutra é um texto que ele exemplifica como que numa ação onde o masculino e o feminino se tornam uma coisa só, como é que isso acontece? Mas isso é tudo representativo, sabe? Não é... É importante que eu seja capaz de unir o masculino e o feminino em mim. Essa que é o grande ensinamento a verdadeira conexão, onde os dois diferentes se tornam um, né? Exatamente, tá? Vamos dizer, em geral, é o verdadeiro união, o verdadeiro casamento. É o verdadeiro casamento. Tá. Então o Kama Sutra foi meio distorcido. É curioso você falar isso, porque é o seguinte, dentre algumas coisas que o Kama Sutra prega e que se fala e tudo mais, uma das muitas delas, pensada assim, bem aleatoriamente, elas falam no seu poder de concentração, no seu poder em relação ao corpo. Existe uma prática onde você, durante o ato sexual, você prolonga o orgasmo. Então você você hoje começa para um determinado momento, amanhã você, durou 15 minutos, vou dar um exemplo aqui. Sim. Amanhã isso já vai durar 17 minutos, depois de amanhã ele já vai durar 19 minutos, 20 minutos, e quando no final daquele período estabelecido por você, você se promover, se propor a liberar tudo, ele vai ter durado 25 minutos, ou seja, aquele pico daquele ápice do prazer, mas o prazer no sentido de se atingir algo relevante, né, vamos dizer assim, ele deixou de ser efêmero dos 15 minutos e passou a durar 25 minutos, porque você utilizou de uma prática de autoconhecimento e de autocontrole. Isso. Né? E por outro lado, tem a questão dessa troca de energia do Kundalini, que você falou dessa energia de quando a gente se aproxima dela, que alguns especialistas falam que após a relação do ato sexual, que é a única forma natural da nossa espécie prosseguir, né? Procriar, sim. Fala-se muito de que a energia de um fica até 6 meses presente no outro. Na energia do outro. Então, elas não estão tão assim, distantes. Tudo bem, foram gourmetizadas, foram distorcidas, pensaram só um lado e botaram holofote só naquela questão e tudo mais. Mas, voltando na minha pergunta original, elas têm sim um fio condutor ali. Sim, tem sim. Então, eu não cometo, fazendo essa pergunta para você, eu não cometo nenhum deslize. Não. Que venha a ferir, não é errado assim, dessa forma. Não. Só colocando devidamente cada qual no seu quadrado. Isso, não está errado, não. Você está distorcendo se você chamar os alunos para praticarem uma aula de Tantra Yoga, que é a base do Kama Sutra, Tantra Yoga, e nessa prática vai ter sexo liberado, entendeu? Porque é para alcançar, liberar a Kundalini. Não é isso, não. Não é isso, tá? A energia que se busca, para a gente já entrar na nossa reta dos boxes, né? A energia que se busca, onde você se alimenta, onde é uma retroalimentação, né? Ela se dá com a prática
de tudo isso que nós falamos desde o início da live, porque elas não são soltas, elas são Isso. conectadas uma à outra. Fazendo um parênteses aqui, você quando disse a respeito da nossa vida moderna, de correria, de ou trabalhar sentado, ou trabalhar o dia inteiro fora, ou de não trocar o pijama, porque aquilo ali também tem uma questão de carga energética muito peculiar naquilo ali, né? Como você ser acumulador, que também tem cargas e tudo mais. A gente não pode esquecer de falar uma que é muito séria, que é o fato de a gente se envenenar para se alimentar. A nossa alimentação ela é muito envenenada hoje em dia. Tudo bem, alimentar 8 bilhões, quase 8 bilhões e meio de pessoas nesse mundo, não é uma tarefa fácil. E a gente está muito viciado em alimentos, em práticas, em né, consumo de álcool, que é uma coisa, o álcool, como hoje Ele ele é é veiculado, isso. diferente dos vinhos dos gregos, gente, é outro tipo de fermentação, é outro barato, é outra história, né? Então, esses hábitos todos, eles também envenenam a Sim, base disso tudo aqui, nossa. que é a matéria principal do, da gente e é o que a gente utiliza para praticar o yoga. Então, o yoga, essa jornada que é o yoga, né? Aliás, esse destino que é o yoga, é justamente o estado mais puro desse, desse corpo que quer Sim. chegar em algum lugar. Aí eu te pergunto, temos solução, professora Jaque? A gente tem saída nesse mundo atual, em pleno 2024, a gente com todos esses avanços e retrocessos, a gente consegue um caminho. O que é esperado pela prática do yoga em relação, enquanto à descoberta humana, enquanto a desenvolvimento humano, a uma reconexão de fato? O que a gente pode esperar através dessas práticas todas? Eu vou dizer que nós não temos solução. Nós Oh, meu Deus. somos a solução. Ah, Nós ótimo. já somos essa solução. Nós não temos que buscar nenhuma solução. Nós somos a solução. Nós já Demais. temos essa solução dentro de nós. Então, e esse processo de evolução, de transformação da vida numa experiência plena, harmoniosa, divina, tipo o Avatar, o filme Avatar, esse é um processo inevitável. Isso vai acontecer, porque nós estamos aqui para isso, para expressar o máximo poder dessa energia que está lá acumulada na base da coluna. E isso vai acontecer, quer a gente queira, quer não. Né? Então, Perfeito. eu brinco, eu falo assim, eu brinco dizendo o seguinte: você só tem duas escolhas. Você vai ver essa energia, esse seu potencial despertar acordado, ou você vai ser empurrado. Você Sim, pode sim. acordar e fazer parte do processo e curtir isso e viver isso, ou você vai. Só que se você for empurrado, tenha consciência de uma coisa: você vai levar umas pancadas, um vai pisar no seu pé, então vai ser mais difícil, mais sofrível, né? Ah, Com então, certeza. quanto mais a gente olhar para essas situações e enfrentá-las de verdade, porque você falou uma coisa no começo sobre a intoxicação, quantas pessoas desculpa, conhece, que preparam o seu próprio alimento hoje em dia? Sim. A gente que mora em cidade do Pouquíssimos. interior, isso até é A mais comum, gente mas é mais comum, exatamente. Mas então, né, a pronto. gente, porque Piracicaba Aqui, também, embora seja maior que Lorena, mas também é uma cidade do interior, ainda se preserva algumas coisas. Mas quem tem um ritmo de vida mais intenso e mora numa cidade de médio para cima, não consegue, o tempo que não lhe tem é jeito. concedido não dá tempo de você É, fazer isso. E aí é. você vai cair e você precisa se alimentar. E você vai cair na Você tem que se tentação alimentar. ou Você vai cair. Isso. Você na vai cair tentação nesse. É, nesse ciclo vicioso, né? Que é é. E quando você a gente faz falando. isso, a gente não percebe, mas quando a gente cai nesse ciclo, a gente está alimentando dois problemas gravíssimos. O primeiro problema é o problema da escassez. A escassez Sim, existe porque a gente não produz. Eu mesma não produzo o meu alimento, eu não faço o meu alimento. Porque na natureza, o termo escassez, né, ela não existe. A natureza é sim, abundante, o universo é abundante e pleno. sim.
E o outro fator isso gera a intoxicação do corpo, né? Porque a gente acaba comendo coisas que precisam ficar numa prateleira 6 meses. O que Exatamente. você vai comer, né? Então, aquilo me mantém meu corpo vivo, mas eu não tenho mais prana, eu me desconecto da energia viva das plantas, da natureza à minha volta, né? Então, isso faz muito mal. Mas, como eu acabei de falar, nós somos a solução. E eu acredito plenamente nessa caminhada. Eu Sim. acredito. As punks estão aí, né? Oi, desculpa. As punks estão aí, né? Sim, Para ir, alguns isso. insetos. Já que antes da gente finalizar, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, se teve algum tópico que a gente passou por cima, que a gente falou pouco dele, que você acha importante falar a respeito dessa aula básica de introdução ao yoga, eu gostaria de saber de você. E eu quero saber também a respeito da sua escola, das suas aulas, quem pode te procurar. Você está em Piracicaba, né, na Piracicaba. Rua Marquês de Monte Alegre 973. Não, esse é o Ah, não? endereço da. Não, esse é o Tá, ok. endereço da empresa. O endereço nosso aqui em Piracicaba é na rua Adão Schmidt. Eu Tá. esqueci o número. Será Tudo que é o bem. número 35? Tá O espaço lá, bom. o espaço físico onde a escola está, se chama Quintessência. Ah, tá. Nós estamos, Quinta. é um espaço, isso, nós estamos num espaço novo agora, desde o começo do ano. O espaço se chama Tá. Quintessência. Não acho que a gente pulou tópico nenhum. Uma coisa que eu queria falar, e a gente falou, é sobre a facilidade de procurar yoga. Procura yoga, vai buscar. Se você fez yoga uma vez em algum lugar e você não gostou, procure outro lugar, procure um profissional, outro profissional. Hoje em dia, se na sua cidade, por exemplo, só tem um professor que você não gostou, faz online, tem aulas online, tem Que bom muitos você falou isso. professores. Você recomenda uma aula online de Sim, yoga para não praticantes? Você, sim, você vai de boa? Você acha que é legal? sim, eu acho que é legal. A gente não pode negar esse recurso que é. Só que, lógico, né? Vamos lá, se você for fazer essa opção de fazer uma aula online como iniciante, tenha bastante consciência, não ultrapasse seus limites, vai com calma. Você está tentando fazer yoga, né? Não é um desafio. É yoga, então, Primeiro ponto, né? primeiro Já- ponto, vai com calma, né? Então, esse era o ponto que eu acho que era mais importante a gente falar. Yoga é, sim, para todo mundo, cada um faz do seu jeito, do jeito que dá, no seu ritmo, e o importante é buscar esse caminho para essa reconexão. Isso é muito importante. Legal. E A ainda que Angélica está você faça falando que ela acha que o número é 36, lá da Adam Schmidt.36. Você não acha? Então acho que é isso Ela mesmo. Acho que é. Então, tá joia. Que bom. Obrigado, Angélica. Obrigada. E aí eu vou pedir uma coisa para você que eu não havia Angélica é combinado. aluna. Ótimo. Prazer, Angélica. Legal. Obrigado por você estar aqui com a gente. Bem-vinda. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora que eu não havia combinado contigo. A gente estabelece uma pauta, tá, gente? A gente conversa antes, em troca Isso. figurinha e tudo mais. Que eu não tinha falado antes porque é uma parte que eu gosto de pegar a pessoa de surpresa mesmo, Surpresa. porque né? E enquanto você pensa nisso, eu faço umas outras propagandas aqui que eu sempre peço para o meu convidado me dar uma frase que ela vai virar uma postagem de algo que justifique ou que exemplifique o seu momento de agora dentro da sua profissão. Pode ser uma frase de um yogi famoso, né, de um hinduísta famoso, pode ser de um livro, de um filósofo, uma para-choque de caminhão, pichação de muro, tudo está valendo. Frase de uma música, trecho de um livro, tudo isso está valendo. Eu queria que você pensasse nisso e enquanto você pensa, eu quero dizer aqui para as pessoas que a live vai ficar gravada sim, como algumas pessoas perguntaram. Então, se você tem algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta, marque a mim, marque a Jaque, tá? E se você já puder nos seguir, nós agradecemos, porque é uma interação importante que nós precisamos, nesse formato aqui, dizer que a live está aqui
agora com vocês no ao vivo e vai ficar com vocês aqui no gravado, também aqui no Instagram e também lá no YouTube, na página @Vamos Falar. Para quem eu já peço, vá lá, faça a sua inscrição, me dá essa força, porque eu estou pensando em mudar de ambiente um pouco, ou fazendo as duas quando o convidado não tem Instagram, porque acontece muito disso. Sim. Você convida uma pessoa com um potencial muito grande, a pessoa não usa Instagram, e é normal. Então lá a gente consegue, porque eu posso estar com a pessoa lado a lado, fazendo essa live. Então é isso que eu peço para vocês. E eu já dei o tempo de você, já estou com a cineta aqui de você pensar na sua frase, para a gente fazer esse card. Então, o que seria? Bom, eu vou deixar a frase, mas eu quero antes explicar por que dessa frase. Ok. Nós estamos desfrutando pouco do mundo, e nós estamos aqui para desfrutar, né? Como essência, o ser essencial veio para desfrutar o mundo. E nós estamos nos perdendo em trabalhar, em usar, em fazer coisas. Então, na verdade, não é uma frase, são 3 frasezinhas, assim, eu uso muito em aula, não recuse, não abuse, apenas use. O universo à nossa volta, tudo que está manifestado é para ser usado para o desfrute da alma. Então, só que a gente está abusando, por exemplo, abusando de comida, abusando de coisas materiais, de bens materiais. Então, não recuse nem abuse, apenas use. Para o desfrute apenas da alma. Use. Para o desfrute. Nós estamos aqui para desfrutar. Esse aqui não é um lugar para ser ruim, nós não viemos aqui para pagar pecados, nós não estamos aqui, nada disso. Nós estamos aqui para experimentar. Você sabe que se a gente não tivesse aqui, por exemplo, nós não experimentaríamos o sabor de beber água, de tomar banho de cachoeira. Tão fundamental, né? Tão necessário. Tão fundamental. Se nós não estivéssemos vivendo nesse corpo, neste planeta, nós não poderíamos apreciar o nascer do sol, o canto de um pássaro. Gente, isso aqui é para ser maravilhoso, não é sofrível, né? Nós estamos no paraíso terreno. Sim. A gente só tem que aprender a as regras, né? Isso, desfrutar. Eu compartilho com você disso. Eu acho que inferno e o céu é aqui. Principalmente isso. aqui. Isso. Principalmente aqui. Exato, né? isso. A gente está vivendo aqui, a gente habita um mundo que é vivo, a gente habita um ser vivo chamado planeta Terra, tá? Que está em transformação, que vai mudar, a mudança climática tem a ver com as coisas do homem, mas também tem a ver com a evolução natural. Sim. Gente, a gente passou por eras, a gente já passou por eras em que metade do mundo era congelado, né? A gente está indo para uma era mais quente, a gente vai voltar para uma era mais quente, e o mundo vai se formando. Vai sim. Sabe como que eu imagino tudo isso, do Big Bang para cá? Imagina uma pipoca estourando num super slow motion, que vai aquele movimento que estoura, e aí de repente um naco de uma pedra está ali girando, mas muito slow motion mesmo, e aquela pedra, e aquela naco vai soltando outras fagulhas, que tem uma que emite radiação, e que tem outra girando em torno dela e que está indo embora. A gente está ali. Tá ali. A gente está na casquinha Então, tá para acontecer muita coisa. Onde está tudo isso? Não sei. Eu faltei essa aula ou eu esqueci na vida. Eu esqueci na vida passada. Não interessa. E com isso, gente, como não recuse, não abuse, apenas use para o desfrute da alma, eu quero deixar as considerações finais para a Jaque, que já falou também da escola dela. Vá, se não puder, pega um bom professor que possa te ensinar alguma coisa através da internet. Eu quero, então, aqui agradecer por demais, Jaque, a tua disponibilidade, o seu tempo, a sua didática de falar do seu ofício. Muito obrigado mesmo, eu aprendi bastante, confesso a você, eu te agradeço por isso. Que bom. Desde o início, sou totalmente desconhecedor, por isso que eu falo na abertura aqui, é para ampliar o conhecimento geral. O de quem está aí do outro lado e tudo mais. A ideia é essa. E eu quero te agradecer e espero que a gente possa voltar no outro momento, falar de outras questões relacionadas à meditação, relacionadas ao autoconhecimento, porque
é um tema de comportamento humano, ele é sempre muito bem-vindo e as pessoas gostam muito, né? Tá. Aí eu queria deixar contigo as considerações finais. Sabe que você falou de um texto que é o Sutra. O Sutra, ele é considerado, Sutra de Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali, ele é considerado um texto científico, é um texto técnico científico sobre o funcionamento da mente humana. Então, quando você vai estudar isso, você vai estudar o funcionamento da mente humana. Quero te agradecer também imensamente pelo convite, adorei. Adorei também saber que você estava zerado no assunto e também foi tudo muito novo para você. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de entendimento, tenha clareado algumas dúvidas, né? Trazido um pouco de luz para algumas questões que as pessoas podem ter com relação ao yoga. E adorei, estou aberta, quero voltar, sim. Vamos voltar a falar, de repente, sobre alguma parte mais específica, né? Acho que seria bem legal. Isso. Estou à disposição. Adorei, de verdade. Muito obrigada, viu, primeiro, né? E parabéns pelo trabalho também, viu? Nossa, aí quem é seguidor do Dri, também vem seguir a página da escola também, viu? Vocês que seguem a Jaxi serão muito bem-vindos aqui no Vamos Falar, tá aí claro. a gente completa tudo isso. O pessoal está aqui dando boa noite, a Ariadne falou, cheguei agora, vai ficar gravado sim, vai ficar gravado tanto aqui quanto lá no YouTube, que é o @vamos falar. O pessoal já está respondendo, foi muito bom, tem as palmas aqui. A Viviane está falando, ô maminha, deve ser piada interna entre eles, tudo bem. Mas é isso, gente. Com isso, nós chegamos ao final desse bate-papo super incrível, que eu gostei muito, gosto muito de poder trazer um tema que faz tanto parte da vida da gente, a gente não olha, sabe aquela coisa, não vou entrar no museu porque não tem nada lá que me interessa. E tem. Gostei. Né? E trazer ainda mais com uma pessoa que tem essa luz, que tem essa tranquilidade em falar muito obrigado. Aliás, você sabe que olhando assim para tua figura, você tem, como diria o Stanislau Ponte Preta, uns longes de mulher hindu, sabia? Tenho, sim. Né? Você tem consciência disso, tenho. Né? É uma plena. É uma absorção ou é uma herança mesmo espiritual ou genética? Eu acho que é herança, viu? Eu acho que é herança. Eu acho que sim. Eu acho que é herança. Que ótimo. Sabe que quando eu fui para a Índia, eu me misturo com eles lá numa boa, assim, é como se eu fosse uma indiana. Olha que máximo. Qual que é o certo? Falando nisso, a gente deve chamá-los para nós aqui, de indianos ou o hindu é quem segue o hinduísmo? Não, eles são indianos. Hindu é quem segue o hinduísmo. Isso. Então eles têm o hinduísmo, tem o. Conhece a história do hinduísmo, né? A questão do Krishna de ser premeditado, os pais fugirem. Krishna, Cristo, tem uma similaridade de nome ali. Eu acho bem curioso essa. E o fato de que dizem que aqueles textos que não aparecem foi quando ele foi para o Oriente aprender as questões de meditação, de autoconhecimento. Tá tudo ali, né? Na verdade, a gente não sabe de nada. Nada. Mas é isso, gente. Eu agradeço todo mundo mais uma vez por estar aqui. Semana que vem tem mais. E eu espero todos vocês. Até lá, um bom restante de semana para todo mundo. Jaque, mais uma vez, super obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa quinta. Bom sábado. Namastê. 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 O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, é isso? Pode ser, sim. Maravilha. Namastê. Beijão. Tchau, obrigada, querido. Beijo. Foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Beijo.